você ir para esse caminho, primeiro é feito um convite. E hoje está sendo feito esse convite para você. Aquele que diz que está no caminho, tem que examinar se realmente ele está andando no caminho verdadeiro. Porque a palavra de Deus nos ensina e nos mostra que o caminho puro e verdadeiro é Cristo. O ensinamento puro e verdadeiro é a doutrina de Cristo. O evangelho puro e verdadeiro, quanto é poder para curar, salvar e libertar, é o que Cristo pregou, é o que os apóstolos deu seguimento, e o que os profetas profetizou, foi tudo cumprido em Cristo. Então o convite é para você, conheça esse caminho. Porque muitos dizem que está no caminho, que é Cristo, mas aí faz tudo ao contrário do que Cristo ensinou. Eu te falo, meu amado, qual é esse caminho que você mesmo está andando? Porque a palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra de Deus, para começar, ela é espiritual, não tem nada a ver com carne. Mas muitos estão usando desses textos para dizer que serve a Deus, entrando no caminho, qual é teu filho amado Jesus Cristo, mas as obras negam. Então, meu amado e minha amada ouvinte, não endureça o teu coração. Procure hoje examinar a tua vida e saber qual é o caminho que você está andando. Porque a palavra de Deus nos mostra em Provérbios 14, versículo 12, que há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas na verdade é caminho de morte. É o que eu vejo hoje nessa sociedade. Hoje você quer falar do caminho verdadeiro, o ser humano quer sair fora, para ir para outro caminho, está andando em outro caminho e diz que tem a Deus e serve a Deus. Então, meu amado, esse convite é para você ir para o caminho verdadeiro, o caminho aonde vai nos levar para a glória, e esse caminho é Cristo. E um dos primeiros passos que você tem que aceitar em teu coração para você andar no caminho verdadeiro é você ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Porque muitos conhecem a palavra, mas nega. E conhecer não é suficiente, porque conhecer até o próprio Satanás conhece. O convite é para você ir para o caminho, conhecer esse caminho, andar nesse caminho, perseverar até a vida do Salvador da glória, que é Cristo. O caminho que Jesus nos mostra, que é Ele, é você andar em retidão, de acordo com a doutrina santa, o qual Ele pagou o preço para que todos nós tivéssemos acesso a ela e andássemos de acordo com ela. Pois a Escritura de Deus, ela é o nosso passaporte para a salvação. Ela é a nossa garantia, selada pelo Espírito Santo. Então não nega, meu amado e minha amada ouvinte, essas palavras que vai ser pregado hoje. Pois essas palavras aqui é um convite e um convite de salvação para você. Então te peço em nome de Jesus, não endureça o teu coração. Abra o teu coração. Deixa o Espírito Santo entrar, abrir os teus olhos e te purificar de toda sujeira. Pois aquele que recebe o Santo Espírito Santo não tem prazer mais nas porcarias que esse mundo oferece. Ontem mesmo foi um dia de culto a Satanás, mas muitos evangélicos estavam comemorando que era uma final de porcaria de futebol, no qual eu fui escravo durante muitos anos. Mas esta palavra, o qual eu vou ler para você, foi que me libertou, que está escrito no livro de João 14. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. O Evangelho de João 14. É Jesus que está falando, é o verdadeiro caminho aqui que está falando, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Santo de Israel, o Filho enviado de Deus, o Filho perfeito de Deus, o unigênito Filho de Deus. Tudo isso é Jesus e muito mais, se você crer e amar esta palavra. Livro de João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se for preparar um lugar, vereis outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai.
e já desde agora conhecereis e tendes vista. Amém? Então Jesus era bem claro, aquele que conhece esse evangelho puro e verdadeiro, sabe quem é Cristo. E quem conhece a Cristo, conhece a Deus, porque Cristo veio obedecer tudo o que Deus mandou ele fazer, ele veio e obedeceu. Então nós temos que obedecer tudo que Cristo deixou escrito nessa palavra. Porque, meu amado e meu amado ouvinte, sem esses ensinamentos santos, sem praticar ele, jamais vamos conseguir chegar à glória. Tomé estava andando com Cristo, Felipe estava andando com Cristo, os discípulos estavam andando com Cristo, mas ainda não conheciam o caminho, porque aquela visão deles ainda não tinha sido aberta. E nesse próprio capítulo aqui, 14, versículo 26, João 15, 26, João 16, 13, tudo está escrito. E Jesus já estava falando que quando ele fosse para o Pai, enviaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo da verdade, para nos testificar de toda a verdade. Então foi aí que o discípulo começou a enxergar quem era Jesus. Então aí andou com ele de lado a lado. Então hoje, meu amado e minha amada ouvinte, hoje nós temos a presença de Cristo em Espírito. Nós não vemos ele através dos olhos humanos, mas sim dos olhos espirituais. Então convido a você, meu amado e minha amada ouvinte, que é evangélico, que diz que é evangélico, você que diz que é católico, que é espírito, não depende, qualquer religião que você siga, quero dizer para você que essa religião vai te levar para o inferno. Se você for para a doutrina santa de Cristo, você vai entender o que é salvação e como você vai andar perante essa salvação. Então não dá ouvido para esses evangelhos mentirosos que estão pregando em todos os lugares. Paulo ele fala em 2 Tessalonicenses capítulo 3, que é para nós prestar bastante atenção, meu amado, no que está sendo pregado. Porque assim como a serpente enganou Eva, pode enganar nós também, se nós não decretarmos essa doutrina. Então presta atenção no que vocês estão ouvindo, examina. Jesus fala para nós examinar de acordo com a palavra, porque a própria palavra fala dele e testifica dele. Então o convite está sendo feito para você, para que você aceite essa palavra. Busque no aposento do teu quarto de joelho, clama ao Senhor e peça a Ele o entendimento dessa palavra que Ele vai te mostrar. Vai, porque Ele me mostrou. Há 6 anos atrás eu era um trouxa que vivia correndo atrás de bola, no sol quente, glorificando a Satanás, porque os palavrões que falavam lá não tem nada a ver com Deus. E os evangélicos que estavam do meu lado diziam que aquilo lá não era pecado, que não tinha nada a ver, que pode ser feliz. Então eu vi que ali os evangélicos e eu era farinha do mesmo saco. Mas quando Cristo entra na vida do homem, o homem é transformado. E hoje, através de uma visão que Cristo me deu, o qual é a visão celestial, a visão espiritual, eu sei que tudo isso aí é obra de Satanás para tirar o nosso foco. Então é a glória. Então desde aquela época Deus já tinha um chamado na minha vida e eu não estava dando ouvido. Por quê? Coração duro. Mas o dia que eu abri meu coração e o Senhor entrou com o teu Espírito, abriu meus olhos e me ensinou o que é andar na vida cristã. Eu quero dizer para você, meu amado, que começou a estar parado. Ama o Senhor, busque no Senhor e anda nesse caminho. Às vezes você iniciou esse caminho e parou. Mas eu quero dizer para você que dá sequência agora, mas dando ouvido à voz do Espírito Santo. Porque muitos começam nesse caminho, mas é dando ouvido a homens. E se você dá ouvido a homens, você não consegue chegar ao fim dele, o qual é a salvação eterna, o qual Jesus prometeu e cumpriu para todos aqueles que creem e obedecem ao Evangelho. Então o convite está feito para você, meu amado e minha amada ouvinte. E depende de você aceitar. A paz do Senhor seja contigo, meu amado. Pai, Senhor, garoto. Então, meu amado e minha amada ouvinte, decreta a palavra de Deus. Abre o teu coração. Apocalipse 3, Jesus vai falar que se você abrir o teu coração, Ele entra e vai cear com você e você com Ele. Esse aí é o Espírito de Deus. João 10, Jesus fala que Ele é a porta, meu amado. Ele é a porta, você tem que entrar por essa porta. João 10, ele fala que Ele é o verdadeiro pastor. Não tem outro pastor. Todos aqueles que na terra que constituem pastor, que diz que é pastor, quero dizer para você, se você é pastor, você é um ladrão, mentiroso, falso enganador. Você não tem nada de pastor. Agora, se você for um discípulo de Cristo, se você for um homem cheio do Espírito Santo de Deus, você vai dizer para as pessoas, meu amado, que você é um caco de barro, pó e cinza, que é usado pelo Senhor. Porque assim que o Senhor faz, pega nós, quebra e faz um vaso para a honra dele. Aqueles que não querem subir, é vaso para a desonra.
Então, meu amado ouvinte, não negue essa palavra. Acerte em teu coração. Essa é uma palavra fiel e verdadeira e de amor, o qual muitos aí não têm coragem de pregar. E aqui todos os dias o Evangelho está sendo pregado. Muitos não ouvem porque têm um coração duro. E Deus veio aqui nos falar para que nós venhamos aqui falar dessa palavra para você, para que você dê ouvido a ela e põe em prática. Jesus Cristo é o verdadeiro caminho, Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo é o verdadeiro pastor. E se você realmente quer saber se você é um verdadeiro discípulo dele, João 8,31 está escrito: se permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Muitos aí dizem que é discípulo de Cristo, mas quando vê esse evangelho por liberdade sendo pregado, se ira contra a gente. Ameaça de morte, que discípulo que é esse menino, hein? A igreja de Cristo, meu amado ouvinte, não é tijolo e pedra, não é guiada por homens. A igreja de Cristo é guiada pelo Espírito. A igreja de Cristo são pessoas espirituais. O povo está esperando o verdadeiro Salvador, o dono da igreja, que qualquer hora vai vir buscar os anjos na nuvem. Então, alimente da palavra, crê nas Escrituras e pare de ser enganado por homens. Pois aquele que vive na carne vai ser guiado pela carne, mas aquele que é guiado pelo Espírito vai andar pelo Espírito e vai dar ouvido à voz do Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Maravilha, papai. Espírito. Graça e paz na parte do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, do nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e que há de vir, buscar um povo santo, o povo relito, o povo que obedece os teus mandamentos, o povo que anda segundo a lei real, como está escrito em Tiago, a lei verdadeira do Senhor. Porque o que eu vejo é que muitas, talvez todas, as denominações, ela disse que a lei do Senhor foi abolida, e não foi, meu irmão. O que foi abolida foi a lição do Velho Testamento, que está escrito em 2 Coríntios 3,14. Essa lição de sacrifício, essa lição de circuncisão, essa lição do homem pecar e ser morto, essa lição ela foi abolida, verdade, porque Deus ele é longânimo, ele deixa a pessoa ficar muito tempo até ela se arrepender e voltar para os seus caminhos e guardar a tua palavra, a tua lei. Porque o que é a lei? Lei é instrução. O que é a lei? Lei é os mandamentos do Senhor. A Escritura fala: aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, lei, e eu tenho o testemunho de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele veio para testemunhar, testificar da lei, testificar dos profetas. Cristo não veio para abolir, ele mesmo disse: eu não vim para anular, eu não vim para desjogar, ou seja, destruir a lei dos profetas, eu vim para cumprir. E Paulo vai falar em Romanos 8 que a carne não pode agradar a Deus, porque a carne ela não está sujeita à lei de Deus. Então qual é a exigência da lei de Deus? Que nós andamos em espírito. Por isso que Paulo fala que aqueles que estão, por exemplo, em espírito, ele cumpre os mandamentos de Deus, ele guarda a lei de Deus. Quando eu falo a lei de Deus, as pessoas pensam: mas deve na lei de Moisés. Desde quando era a lei de Moisés? Abraão já tinha essa lei, Noé já tinha essa lei. O que Moisés fez foi simplesmente fazer para as pedras. Só que existia o que escrito nas pedras, por exemplo, aí muitas vezes, e foi manifestada a lei, só que o homem estava no pecado. Então, por isso que Cristo veio em semelhança da carne, do pecado, condenou o pecado na carne. Como assim Cristo condenou o pecado na carne? Ou seja, a carne não serve para nada. Tudo que você for fazer,
Você vai assistir jogo do Flamengo, assistir jogo de Corinthians, está no estádio de futebol, festa, farra, carne. Você não está sujeito à lei de Deus. Por isso que a Escritura fala que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Deus ele é Pai dos Espíritos. Deus ele não é Pai da carne. Por isso que Paulo fala que o homem interior que ele quer fazer a vontade de Deus, quer guardar os mandamentos de Deus, guardar a lei de Deus. Mas o homem exterior que é a carne, não quer. É por isso que aquela lei que está nos nossos membros, que está na nossa carne, ela quer pecar. Nós queremos fazer as coisas deste mundo. Mas e quem disse que é eu que dito a regra? Quem disse que é eu que vou fazer a minha vontade? Porque a Escritura fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus é eu andar na carne? Não, quem anda na carne não pode agradar a Deus. Porque quem está na carne nunca, jamais será sujeito a Deus, porque a carne ela não se converte. É por isso que o Senhor, quando ele diz através do ministério de Jeremias 31, ele diz: eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Ele não está falando que vai fazer uma nova aliança com o gentio, porque nunca fez aliança com o gentio. A nova aliança vai fazer com aquele que atende a primeira. Então onde é que entra o gentio? A palavra foi dada para o judeu. A salvação vem do judeu, como está lá em João 4. Então a palavra foi confiada aos judeus. A salvação vem do judeu porque Cristo veio de judeu, veio de Judá. E onde é que entra o gentio? Agora o gentio é enxertado na oliveira. Enxertado em Israel, como está escrito em Romanos 8 e Romanos 11. Nós agora fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não fazemos parte de nenhuma denominação. Nós estamos aqui para anunciar a placa, denominação nenhuma, porque nenhum pastor aceita isso. Porque para pregar o evangelho é só para aquele povo limitado. É como se limitasse Deus em 4 paredes. Deus ele não está limitado neste mundo. Como diz o profeta, se o céu dos céus não contém a glória de Deus, imagine essa casa que edificaria o teu nome, Senhor. O primeiro homem que construiu esse templo, ele foi corrompido. Herodes que depois levantou, quis se engrandecer, caiu nos céus, foi comido do bicho. Então, todos esses que estão construindo templos, estão se contaminando. O diabo está enganando. Se enganou Salomão, que era um dos homens mais sábios dessa terra, não vai enganar você que está construindo templo, que está levantando templo de pedra. Você não está sujeito à lei de Cristo. A lei de Cristo ele diz que chegará dias que não ficará pedra sobre pedras, ou seja, o templo de pedra será destruída, a pedra será tirada do coração do homem, será colocada agora no coração de carne. A adoração agora é espírito e em verdade, não é bem de 4 paredes. Jesus falou para o seu discípulo: ide por todo mundo, fazei das nações discípulos, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Aonde é que Cristo mandou construir templos? Que nova lei é essa? Que nova doutrina é essa? O templo de pedra foi derrubado. Foi levantado um novo templo, um novo corpo, o corpo de Cristo. Todos aqueles que quiserem fazer parte da igreja de Cristo, fazer parte, seguir a lei de Cristo, tem que andar como Cristo andou, tem que andar como o discípulo andou, como o profeta andou, na sua pisadura. Nós temos que imitar Cristo, não imitar homens. Nós somos servos de Cristo e não servos de homens. A doutrina de Cristo é que nós andamos em perfeição. Ah, não, ninguém anda perfeito. Atrás de mim, Satanás. Tem que ser perfeito para entrar nos céus. Se você não completar sua obra aqui nessa terra, Cristo vem e completa o resto. Mas tem que ser perfeito. Seja perfeito, porque o nosso Pai é perfeito. O próprio Cristo fala em 5,48 de João, de Mateus:
Seja santo em toda a sua maneira de viver. Ou você só é santo de 4 paredes? Ou você só é santo quando o pastor reúne você para fazer um culto lá nas 4 paredes? Seja santo em toda a sua maneira de viver. Paulo fala: Timóteo, você conhece o meu estilo de vida, a minha maneira de viver. Você sabe como eu me comporto diante do gentio. Você sabe da minha longanimidade, você sabe do sofrimento, o tanto que eu padeci por causa do nome de Cristo. E você sabe que você também vai passar o mesmo. Porque ele diz que todos aqueles que estão em Cristo Jesus padecerão perseguição. Que perseguição que está acontecendo com essa igreja de Cristo? Quem é que tem raiva dessa igreja hoje? Quem é que tem ódio dessa igreja hoje? Cristo fala que sereis odiados por todas as nações. Qual é a denominação que você odiado? Só pega a carne. Acorda, igreja! Acorda, ovelhas! Cristo vai vir buscar um povo santo, um povo lavado, um povo remido, um povo que guarda seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem a minha palavra, e os guarda. Você melhorou ele como uma casa edificada na rocha, nunca vai cair. O problema não é a casa é frágil, nós somos frágeis. O problema é onde nós estamos edificados. Nesses castelos construídos de areia, nesses tempos de pedras. Quando Cristo vier buscar para a igreja, Ele vai vir buscar somente aqueles que praticam boas obras, aqueles que são santos como sua maneira de viver, aqueles que alimentam da Escritura, examinam a Escritura, comem para se estão vindo todos os dias. Que igreja que é essa? Que não conhece Jesus? Que não conhece a doutrina? É como se nós estivéssemos pegando outra doutrina para quem não conhece. A doutrina que conhece vem para cá, receber a sua chavinha, vem. Coloca 10% que Deus vai dar 1000% para você. O que é isso? Que evangelho é esse? Isso é um evangelho maldito. O evangelho genuíno, aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, a sua vontade vai te levar para o inferno. Carrega a tua cruz todo dia. Todo dia você carrega a cruz. Quando Cristo estava carregando a cruz, Cristo estava para onde? Para o matadouro. É que Paulo fala, nós somos levados para matadouros todos os dias, como ovelha muda, sem reclamar. Assim também são aqueles que são discípulos de Cristo, são discípulos dos apóstolos de Cristo. Paulo fala que não é aqueles que observam a lei de Deus que vai ser justificado diante dele, é aquele que pratica Romanos 2. A lei do Senhor, Romanos 7, ela é santa, ela é justa. Fica fácil demais. O Brasil tem lei, a China tem lei, os Estados Unidos tem lei, só os cristãos que não têm lei. Pode andar de qualquer maneira, pode andar comunicando. O Senhor olha para a terra, não sabe quem é ímpio e quem é cristão, porque são a mesma coisa. O que Davi fala no Salmos 1 é que os crentes mais lê, mas não cumprem, não segue. Bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não assenta na roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando eu falo lei, eu não estou falando de lição de Velho Testamento. Aquilo nós já foi abolido. Dízimo, abolido. Tudo que consiste em mandamentos de ordenança foi abolido por Cristo, porque nós vivemos agora no amor. O amor, ele é o cumprimento da lei. Aí a pessoa fala, mas o amor é o cumprimento da lei, mas não precisa mais da lei. Para você cumprir a lei, você precisa de amar, então precisa cumprir a lei também.
Aqueles que estão debaixo da graça, ele já cumpriu a lei. Eles cumprem a lei todo dia, porque ele não mata, ele não tem prazer na morte de ninguém. Pelo contrário, ele sente pavor. Ele fica angustiado quando alguém morre, sabendo que aquela pessoa foi condenada. Então, meu amado, para que você saiba que a igreja de Cristo, ela não tem nome, acrescentado a Deus, a igreja, aqueles que são salvos. Qual é o nome da igreja? Não tem nome. A igreja de Deus que estava reunida em Coríntios, qual é o nome dela? Não tem nome. A igreja de Deus que estava reunida lá na casa de Áquila, qual é o nome da igreja? Não tem nome. Porque a igreja são pessoas santas, são povo adquirido, o povo que anuncia as boas novas, pedras vivas, tijolos espirituais que formam o corpo de Cristo, Cristo como cabeça. Se Cristo é o cabeça dessa denominação, aonde é que Cristo mandou você dar 10% do seu salário para mercenário? Se Cristo é o cabeça dessa igreja que vocês tanto vai, que tanto bajula, aonde é que Cristo manda você fazer campanha? Voto. Aonde? Se Cristo fala em João 7:38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, aonde é que está escrito na Bíblia que para você fazer parte do corpo de Cristo, você tem que fazer parte de uma religião? Onde é que está escrito? Quando Cristo veio aqui na terra, estabelecer a palavra do Pai, a doutrina, porque já estava escrito bem antes mesmo dele vir aqui na terra como carne, que o Senhor estabelecerá na terra o seu juízo, e as ilhas aguardarão a sua lei, como está escrito lá em Isaías 42. Quando Cristo veio aqui na terra, ele veio para obedecer o Evangelho do Pai, a doutrina do Pai. A palavra que eu vos prego não é minha, examina. Se eu falo de mim mesmo, eu só falo daquele que me enviou. Eu vim em nome do meu Pai, ninguém me recebeu, mas se eu viesse em meu próprio nome, todos me recebiam. Amém, glória a Deus. Por isso que Jesus Cristo fala: Pai, santifica os meus discípulos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, irmão, eu sou crente. Você lê a Bíblia? Você não é crente. Pai, irmão, eu sou cristão. Você examina as Escrituras? Não, você não é cristão. Cristão tem sede da palavra. Cristão tem fome do pão vivo. Cristão anda nas pisaduras de Cristo. Cristão tem o maior privilégio de sofrer por causa do nome de Cristo. Cristão anuncia as boas novas. O cristão vive na carne o sofrimento que Cristo padeceu, que os apóstolos padeceu. Você, corra e O garanta maior suas sofrimento do cristão é a renúncia. Oportunidade única, um bazar beneficente da comunidade Menino Jesus. Participe. O Evangelho de hoje. Dia 30, das 7 da manhã até o meio-dia. Quando você vem para Cristo, você é abençoado, você é próspero. Você vai ter uma casa, você vai ter dinheiro, boa empresa. O Evangelho de hoje, que está vindo pegar nos tempos. O Evangelho de Cristo, você já entra em desvantagem. Porque você vai renunciar a sua vontade, seu desejo. Não é mais você que vive agora é Cristo. Se Cristo vive, você agora vai fazer a vontade do Pai. Você vai andar como os profetas andou, você vai andar como Cristo andou. Você vai ter um amor verdadeiro dentro de si. Se você tem um amor verdadeiro dentro de si, como Paulo fala que o amor não fala com injustiça. Que injustiça você vê um mercenário cobrando 10% de uma viúva, 10% de uma aposentada. Que injustiça você vê nisso? É isso que você chama da lei de Deus?
enriquecendo e outros empobrecendo, os pastores comprando casa em condomínio, comprando mansões no meio de praia, enriquecendo, comprando carrão de aviões, e você fala, você acha que isso é justiça de Deus? Isso aí é a lei de Deus? Que Deus é esse? Eu sinto muito, meu amado, mas esse Deus que está sendo anunciado dentro das quatro paredes é o Deus Mamon, é o Deus desse século, é o Deus que você está seguindo e acha que está seguindo o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro, Paulo vai falar lá em Atos 17, versículo 24, o Deus que fez o céu e a terra, esse não é Mamon, e Mamon ele não pode fazer nada. O Deus que fez o céu e a terra, sendo ele dono de tudo, não habita em templos feitos por mão de homens. Quem é que você está adorando lá? Qual é o Deus que você está adorando dentro das quatro paredes? Porque Deus que fez o céu e a terra, eu estou falando do soberano, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Qual é o Deus que você está adorando lá? Você sabe por que Estevão foi apedrejado e morto? Sabe por quê? Porque Estevão chegou de frente com os religiosos, de frente com os saduceus, de frente com os fariseus e disse: Salomão edificou casa. Que casa? Se Deus não habita em perfeito mão de homens. Apedrejado e morto. Porque eles achavam que Deus estava condicionado àquele mundinho deles. Deus. Aleluia. Então Cristo veio aqui para estabelecer a lei do Pai, a lei real. Ou seja, os adultos não é do reino dos céus. Isso é lei. Isso é lei. Os idólatras não é do reino dos céus. Isso é lei. Paulo fala que a lei não foi feita para o justo. Verdade. Quem anda no Espírito não está debaixo da lei. Porque quem está debaixo da lei está debaixo do céu. A lei está condenando. Os idólatras do Flamengo, os idólatras do Brasil, os idólatras de São Paulo, os idólatras de mais cultura, os idólatras de pastores, os idólatras de padres, os idólatras de templos, não vai dar o reino do céu. Os idólatras de dinheiro, porque o amor ao dinheiro também é idolatria. Quando Cristo vier, meu amado, ele vai vir com toda a glória do Pai. Ele vai vir com todo o poder que foi dado a ele, no céu e na terra. Ele vai vir tomando vingança por aqueles que não conhecem a verdade. É bom você conhecer a verdade. E por aqueles que não obedecem, você conhece? Então obedece. Porque Pedro vai falar que tem muitas pessoas que estão praticando abominação, que é melhor que não conhecessem a verdade. Creia no Senhor Jesus Cristo, da Escritura, o Filho do Deus vivo. Será salvo tu e tua casa se você andar como diz na Escritura, se você permanecer na Escritura até o fim, se possível até a morte. Amém? Aleluia. Aleluia. Um dia de paz, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do terceiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos compartilhando uma porção do Evangelho. O Evangelho ele é como um vasto oceano, um profundo mar, um conhecimento inesgotável, grande conhecimento. O Provérbios vai dizer que o homem sábio ele adquire para si conhecimento. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos a ciência, o conhecimento se multiplicaria sobre a face da terra.
as pessoas caminhariam de uma parte para outra, e assim muitos estão caminhando por toda parte da terra, buscando conhecimentos fora de Deus. O homem tem conhecido a cada dia mais o pecado. Eu quero ler uma mensagem que está escrito no primeiro livro de Pedro, está escrito no versículo 11: Amados, eu peço como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das concupiscências carnais, que combatem contra a vossa alma. Tenham o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observem. Aleluia! Glória a Deus! É uma palavra fiel, uma palavra maravilhosa, e é um privilégio compartilhar o Evangelho. A Bíblia diz que, como forasteiros, como peregrinos nessa terra, nós devemos caminhar diante de Deus em bom testemunho, para que naquilo que falam mal de vós, assim possa ser tapado a boca com bom testemunho. Eu te faço a pergunta: será que, porventura, as pessoas que confessam o nome de Jesus hoje, que diz que é evangélico, diz que é católico, será que o seu testemunho está sendo bom? Será que o seu testemunho pode tapar a boca daqueles que falam mal, daqueles que estão dizendo e acusando obras más? Assim está a igreja evangélica hoje. Muitas pessoas hoje, de fato, não querem servir a Deus, por causa do testemunho mau, por causa das más obras. A boca de Satanás não está sendo fechada por causa das más obras dos falsos cristãos. A Bíblia fala que lá no livro de Malaquias, que então Deus fará a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Existe diferença. Quem serve Deus não está lá gritando Deus, não está lá gritando, esfolando a sua voz como idólatra. Quem serve a Jesus Cristo não dá glória a mamão, não dá glória a ídolos, não dá louvor a times, não dá o seu tempo precioso para honrar a criatura, mas honra o Criador. A Bíblia diz que as obras da carne levam à morte. E em Gálatas capítulo 5 diz: ora, as obras da carne, elas inclinam o homem para a morte. Gálatas 5, está escrito assim, artigo, versículo de número 19. Portanto, assim está escrito: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Ou seja, a transgressão da lei de Deus é andar na carne. E assim diz a palavra de Deus: ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, relações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, dos que têm praticado, não herdarão o reino de Deus. Assim, a palavra de Deus diz: as obras da carne não estão sujeitas à lei de Deus, mas antes, quem anda na carne está fazendo a vontade de Satanás, transgredindo a vontade do Senhor. Portanto, a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. A Bíblia diz: não pequeis. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus, anda em Espírito. Por isso Jesus, ele diz: necessário é nascer de novo, necessário o homem se tornar nova criatura. Não é só ter uma religião,
Não é só pegar uma biblinha e colocar debaixo do braço, ir para a Universal e dar o dinheiro para os pastores. Não é só pegar um terçozinho, andar na rua e falar que tem a proteção de Maria. Não, a Bíblia diz que nós devemos andar em espírito, e assim nós cumpriremos a lei de Deus, e assim nós não estaremos sujeitos à carne. Não é apenas dizer que Jesus é o Senhor. Jesus diz: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? O que adianta falar que Jesus é o Senhor e está dando seu louvor a ídolos? O que adianta falar que Jesus é o Senhor, um copo de cachaça na mão? O que adianta falar que Jesus é o Senhor e as línguas profanas e as palavras torpes? O que adianta falar que Jesus é o Senhor, o coração cheio de malícia, cheio de adultério, cheio de fornicação, cheio de depravação? A Bíblia diz que nós devemos ter um linguajar limpo diante de Deus. Nós devemos ter em nossa boca palavras que edificam. A Bíblia diz que da nossa boca tem que sair aquilo que pode edificar. Eu te pergunto, onde que está a edificação? Em glórias a ídolos. Cidade de Goiânia, arrependa-se da idolatria. Deixa a idolatria do futebol. Desperta você que está morto em seus pecados. Cristo te esclarecerá. A Bíblia fala que Deus não divide sua glória com os ídolos. Não dá o seu louvor às imagens de escultura. No livro de Romanos vai dizer que trocaram a verdade pela mentira, deixaram a justiça pela injustiça e honraram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Pelo que semelhante, então, colocaram assim imagens, e a Bíblia fala que são imagens de animais, imagens de quadrúpedes, imagens de répteis. Esses são os ídolos das nações, os mascotes dos futebol. Jesus anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam. Aleluia, papai. Nós não vemos mais tremor e nem temor, nem sede pelo Evangelho das pessoas que confessam que tem Jesus no coração, das pessoas que dizem que caminham com Deus, das pessoas que se dizem ser evangélicas e católicas. Nós não vemos mais sede pelo Evangelho. Quantos evangélicos estão passando por essa calçada e de fato estão calados porque não sentem mais a presença de Deus, não sentem mais o temor pela palavra de Deus, não conseguem sentir alegria e regozijo pela palavra de Deus? Quantos pastores estão passando por aí com camisa de time de futebol, são idólatras, levando multidões de pessoas para o inferno? E nós não podemos servir a Deus e a Mamon, nós não podemos servir a Cristo e Belial, nós não podemos servir a Jesus Cristo e o Deus da idolatria. Cidade de Goiânia, arrependa-se, moradores da terra. Faz, enquanto há tempo, o conserta o altar, endireita os caminhos, endireita as veredas. Nós não podemos estar sentando na mesa de Cristo e na mesa dos demônios. Nós não podemos estar sentando uma hora na mesa de Cristo, dizendo que Jesus é o nosso Senhor e declarando que Ele é bom, e assim se assentando na mesa dos ídolos, para poder se embebedar, para poder se embriagar, para poder entrar na carne, onde há contendas, onde há divisões, onde uns estão contra os outros, onde uns dizem que é do Flamengo, outros dizem que é do Palmeiras, outros dizem que é do Goiás, outros do Vila Nova. Cristo não está dividido, e as obras da carne, elas são más. Arrependa-se, deixe o homem ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno, longânimo. A Bíblia diz que Deus quer que todo ser humano chegue ao conhecimento da verdade, e então ele possa ser salvo. É por meio do conhecimento da verdade que Deus traz a salvação. Somente a verdade pode conduzir o homem à salvação. Jesus Cristo, ele diz em João 17: santifica-os, Pai, na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Se santifica na palavra de Deus. Não adianta estar no culto de domingo dizendo que Deus é bom, cantando a Ele a glória, falando que Jesus é a verdade, o caminho, a vida, e na segunda-feira está vivendo como um ímpio, vivendo como um homem carnal, vivendo como uma criatura que não conhece a Deus, vivendo em seus caminhos maus e profanos, vivendo em suas paixões infames, porque as obras da carne, segundo está escrito em Gálatas 5, são bebedice,
Isso aí está no futebol, isso aí está no mundo, isso aí está em toda a terra. Isso aí está levando muitas pessoas para o inferno. As obras da carne são idolatrias. Está aí as pessoas dando a honra à criatura. E eu te pergunto, será que está lembrando de Deus? Será que estão lembrando de Deus quando estão em festa, gritando o nome do seu time, cantando o hino do seu time? A Bíblia fala que nós devemos louvar a Deus, todo ser que tem fogo deve louvar a Deus. Nós não devemos dar louvores a ídolos, porque eles não vão poder te fazer nada, não vão poder te livrar do inferno, não vão poder na hora final te ajudar. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo é o socorro bem presente agora e na hora da angústia. Nosso socorro é Jesus Cristo, nosso socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, arrependa-se, volta ao primeiro amor, porque certamente Jesus Cristo, Ele virá, e assim a Bíblia diz que Ele vai requerer as nossas mãos. Jesus vai requerer de nossas mãos. A Bíblia diz que de maneira que cada um terá que dar conta de si mesmo. A palavra do Senhor diz que até mesmo as palavras que saem de nossa boca, nós teremos que dar conta diante de Deus. O Senhor Deus, Ele vai pedir conta de todas as coisas. Por isso se prepare, arrependa-se hoje. Livro de 2 Pedro, ou melhor, 1 Pedro, está escrito: amados, eu peço a vocês como peregrinos e forasteiros, que se abstenham dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Os desejos da carne combatem contra a alma. Por isso que não tem como ser cristão e ser apaixonado pelo futebol e ter um time de coração. Não tem como. Ou você anda na carne ou você anda no espírito. Não tem como. Agora, as pessoas, elas se gloriam em ser evangélicas, só que a tua religião, ela não vai poder te salvar. A tua religião não poderá te justificar dos seus pecados. Por isso a Bíblia diz que nós somos forasteiros, estamos como peregrinos nessa terra, nós somos como forasteiros neste mundo. A Bíblia fala que certamente nós não somos daqui, a nossa pátria é o céu, da onde também vem a nossa salvação. Se a nossa pátria é o céu, da onde vem a nossa salvação, então nós devemos nos revestir para encontrar com Jesus Cristo, para estar diante daquele o que tem em suas mãos a chave da vida e da morte. A palavra do Senhor Jesus Cristo vai dizer: tenham, amados, um viver honesto entre os gentios, para que vocês possam tapar a boca de Satanás e possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas suas obras. Vai chegar o dia em que Deus, Ele vai visitar as obras de cada pessoa. Vai chegar um dia em que Deus, Ele trará a visitação sobre cada obra que as pessoas têm praticado debaixo do céu e sobre essa terra. Esse dia da visitação é o dia do juízo de Deus. A Bíblia diz que certamente devemos ter um caminhar honesto, devemos ter uma conduta reta entre os gentios para glorificar a Deus. Ou você pensa que glorificar a Deus através de palavras, ou somente abrir a sua boca e glorificar com palavras vazias? Pois certamente glorificar a Deus não é apenas com palavras. Glorificar a Deus é através de ações, é através de conduta. Glorificar a Deus através da forma de viver. E muitos hoje estão escandalizando o Evangelho com a sua forma adúltera de viver, com a sua ganância, com o seu Evangelho de prosperidade falso, que só prega dinheiro. Vem para cá receber vitória, vem para cá receber bênção, dizendo que Deus vai te dar isso, aquilo. Ei, Jesus não quer o seu dinheiro. Jesus não quer 10% do seu 13º. Jesus não quer saber dos 10% do seu salário. Jesus, Ele quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e possa ser salvo. Assim é a vontade de Deus, que todo homem conhecendo a verdade, ele seja salvo dos seus pecados, ele seja salvo da condenação, ele possa se salvar por meio da verdade, pois a verdade te salva. E Deus proclama a todos os homens, porque Deus não tem como
os tempos da ignorância do homem, mas anuncia a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque determinou um dia em que há de julgar o mundo, e isso ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo entre os mortos. Aleluia! Glórias a Deus! Maravilhosa é a palavra de Deus. O Evangelho é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus então tirou nossos pés do horrível lamaçal, do charco de lodo. Ele tirou os nossos pés do terrível charco de lodo e firmou os nossos passos. É assim que Jesus ele faz na vida do homem. Tira o homem do adultério, tira o homem da idolatria, tira o homem da feitiçaria. É assim que Jesus ele faz. Tira o homem do crime, tira o homem das drogas, tira o homem da embriaguez, da vida imoral. É assim que Jesus ele faz. O pecado é uma ilusão, um charco de lodo. As pessoas estão afundadas com os pés no charco de lodo, esperando a morte. As pessoas estão atoladas com os pés no pecado, na vida de feitiçaria, indo para o inferno, acreditando que Iemanjá vai salvar, acreditando que o Exu vai poder libertar e livrar da hora da condenação. Se desperta, você que dorme, porque a Bíblia diz que após a morte vem o juízo de Deus. Ou seja, o homem pode praticar tudo o que ele quiser abertamente, mas um dia ele terá que dar conta de todas as suas ações diante de Deus. Hoje, o Senhor Deus, mais uma vez, nos deu da sua misericórdia, tanto a mim como a você, tanto a nós, para poder anunciar aquilo que está em nosso coração, a palavra de Deus, a qual Deus colocou em nosso coração. E tanto a você para ouvir e tomar a decisão. Só tem dois caminhos. O céu e o inferno, são dois caminhos. Portanto, hoje escolhe se vai fazer a vontade da carne ou a vontade de Deus. Escolhe hoje se você vai continuar buscando a morte ou a vida eterna. Deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. A palavra do Senhor, ela está sendo anunciada. A terra, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Então, ouvidos para ouvir, ouça, pois o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos não darão mais ouvidos, não suportarão mais a sã doutrina, mas se apostatarão alguns da fé, tendo a sua própria consciência cauterizada. A Bíblia diz isso sempre, dizendo que o homem nos últimos tempos não vai dar mais ouvidos à verdade. Por isso que cada um busca uma religião, cada um quer ouvir uma mentira diferente, cada um quer seguir um caminho diferente. Mas quantas pessoas querem de fato ter um compromisso com Cristo? Quantos querem verdadeiramente Jesus Cristo? Se você quisesse Jesus Cristo, e se você quer Jesus Cristo, você não vai procurar uma religião, você vai procurar Jesus. E Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a Bíblia fala que Deus está em todos os lugares. Ao mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que Deus dos altos céus, Ele contempla os justos e os injustos. A Bíblia fala que os olhos de Deus estão em todos os cantos da terra. Ele pesa as intenções do coração do homem. Se Deus está em todos os lugares da terra, então por que eu vou buscar justamente Deus somente no domingo? No endereço tal, no endereço fixo? Se Deus está aqui, então por que as pessoas continuam praticando a impiedade, transgredindo a vontade de Deus, cometendo a malícia, cometendo adultério, fornicando, mentindo, bebedando, vivendo como se Deus só tivesse em quatro paredes? Aleluias! O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a espada. O Evangelho faz separação entre boas intenções e más intenções. O Evangelho separa trevas de luz. O Evangelho separa quem serve e quem não serve. O Evangelho é luz, manifesta aquilo que está oculto, as obras más. Por isso a Bíblia diz que tudo, até o que está oculto, o que está escondido, será revelado, será exposto. E Deus
vai expor as suas más obras. Faz uma escolha, até quando viverá como uma pessoa morna, até quando moradores da terra vão continuar vivendo como pessoas mornas, até quando vão continuar usando religião para trazer desencargo de consciência. Arrependa-se, busque o dom de Deus. O dom de Deus é a salvação. Jesus, ele trouxe como um dom a salvação, é um dom gratuito. Você não paga 10%, você não paga tributo, você não tem que pagar um pedágio, porque assim as pessoas acham que tem que fazer, porque senão Deus não dá isso, Deus não dá aquilo. As pessoas usam os seus tributos, os seus dízimos, as suas ofertas como se fosse um pedágio, para Deus fazer isso ou aquilo, para poder passar por Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que se vós não arrependerdes, certamente não poderão herdar o reino de Deus, perecerão em vossos pecados. Se vós não arrependerdes, perecerão em vossos pecados. Um dia a morte vai bater a porta, e assim a Bíblia diz, que assim estará diante do justo juiz. A morte pode estar batendo na porta já, o seu dia pode estar marcado já, mas a Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Não vai adiantar a missa de sétimo dia, ou você estará no céu, ou você estará no inferno. Creia na palavra de Deus, pois o Evangelho é o poder de Deus. Cidade Goiânia, agora é a hora, o tempo está pronto. Deus é o homem. A Bíblia diz que a vida do homem é como um vapor que logo vem e se desvanece. Deus que arrependimento, Deus que é salvação, Deus que reino de Deus. Aleluia! Foi muito demais. Tá piscando a bateria. É, mano. Vou uma coisa certa mesmo, eu acho que deve ser esses quadros, por exemplo, é o mascote, né? Tem sentido, né? Porque ninguém tá falando disso. Ah, quadro. É. Isso. Mascote.